Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, reunidos aqui nesse dia 20 de outubro de 2023, nessa sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, pedindo a Deus que abençoe, ilumine e nos proteja sempre. E nessa sexta-feira, agradecendo a Deus por o final de semana que se aproxima, o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus irmãos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante para a gente abrir o nosso coração. Hoje Jesus tem diante de uma multidão de pessoas e essa multidão ela está reunida a ponto de pisar uns aos outros. Jesus começa a falar primeiramente aos discípulos. Então nós temos um ambiente de uma multidão, mas Jesus começa a falar primeiramente aos discípulos, aqueles que estão seguindo Ele. Existem multidões, mas toda multidão ela é muito perigosa. Toda multidão ela é muito perigosa. Quando as pessoas dizem assim, o povo quer, todo mundo, não sei o quê, isso é uma ilusão. Todo mundo está falando de você, bobagem. No máximo, algumas pessoas estão falando da gente, e a gente acha que isso, todo mundo gosta disso. A gente quer justificar uma coisa meio pessoal, a gente começa a usar essas frases de efeito. Ainda mais no mundo que nós vivemos, que somos polarizados. O brasileiro não sei o que, bobagem, as coisas não são assim, cada um é uma coisa, cada um pensa uma coisa. É aquilo, na mesma hora que tem 1 milhão de gente protestando na Paulista, São Paulo, tem 22 milhões de pessoas em casa, comendo, jantando, vendo televisão e fazendo nada. Enquanto a gente tem 4, 5 pessoas fazendo certas críticas, nós temos milhares de pessoas que estão pouco se lixando. É aquilo que um padre, um amigo meu uma vez disse, olha, não se iluda. Quando você chega numa paróquia, 20% das pessoas estão felizes com a sua chegada porque não gostavam do padre que estava saindo. 20% estão achando ruim a sua chegada porque elas gostavam do padre que saiu. E 60% está pouco se lixando para quem é o padre que saiu e quem é o padre que chegou. A gente tem a mania de querer ser muito importante. É igual esses dias eu fui num departamento da prefeitura aqui, depois de 1 ano e meio, a pessoa lá não sabia que eu era o padre da cidade. Né? Então, quer dizer, faz parte dos 60% que nem sabe quem que é o padre, quem chegou e quem saiu. Né? Então, está pouco se lixando se eu existo ou não existe, se tem ou não tem padre nessa cidade. Então, Jesus começa a dar algumas orientações, viu? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Essa expressão ela é perigosa, porque fermento é uma coisa que você joga, se torna invisível, mas altera significativamente a massa. Faz crescer. Então, o fermento do fariseu é uma coisinha meio que joga no meio,
E aquilo lá altera todo o ambiente. É a fofoca, né? A difamação, né? É a turminha do contra, né? É o pessoalzinho que acha que é dono da verdade, que defende uma ideiazinha, que quer ser muito importante, viu? Essas coisas todas. Ou quer aproveitar de Deus em algum benefício próprio, ou se não é do jeito que quer, sai da igreja, vai caçar outra. Então tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Aqui Jesus não está falando de coisas pessoais íntimas, da esfera da intimidade pessoal. Jesus está falando da esfera do comportamento de honestidade. Não há nada que você faça de desonesto que um dia a gente não vai saber. É aquilo que uma autoridade política uma vez disse. Diz, olha, se toma cuidado com o que você faz, porque pode gastar 20 anos, mas vai chegar. Toma cuidado com o que você faz como autoridade política, porque se você errar, gasta 20 anos, mas chega. Chega que o pessoal descobre. O pessoal descobre onde cobrar. E aí Jesus conclui, portanto, tudo que tiver escondido na escuridão será ouvido à luz do dia, e tudo que tiver pronunciado ao pé do ouvido será proclamado nos telhados. Então Jesus está falando para que a conduta dos fariseus, a falsidade, a hipocrisia deles, isso vai ser revelado, isso vai ser descoberto. O fato deles usarem Deus em benefício próprio, a gente vai descobrir isso, à luz e sobre os telhados. Então Jesus não está falando da sua vida íntima, pessoal, isso é coisa muito pessoal. Agora, nós estamos falando da atitude religiosa, da atitude moral, da atitude ética, do meu comportamento na sociedade. É aquilo que muitas vezes a gente se depara. O padre é muito rigoroso no altar, maltrata, cobra, exige, e aí depois se descobre que é funcionário público fantasma, né? Ganhando um dinheirinho lá, sem nunca ter ido trabalhar. Então são as condutas, e ainda o Poder Judiciário cobre e protege isso, né? A gente dá uma de Robin Hood, né? A gente começa a roubar do Estado dizendo que vai ajudar os pobres. Então ser Robin Hood hoje pode, né? Robin Hood dos 40 ladrões. Né? Então a gente vai vendo isso. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas tenhais medo daqueles que podem matar o corpo e levar você para o inferno. Jesus está falando para os discípulos e nós estamos falando no contexto de ameaça. Lembre-se que no Evangelho de ontem, quando Jesus terminou o discurso, Jesus começou a ser pressionado pelas autoridades, fariseus e doutores da lei, e questionado e pressionado para tentar pegar Jesus de alguma falha para poder condená-lo de heresia e decretar a sua morte, por causa daquilo que Jesus fala. E é claro que na medida em que Jesus vai criando inimizades poderosas, ele vai se preparando também para a Sexta-feira da Paixão. É o preço que se paga, às vezes, por enfrentar certas situações. É o preço que se paga, às vezes, por dizer certas realidades. Por isso nós temos aí. E aí, esse que pode levar a gente... Por isso tenha medo de quem tira a sua vida e te coloca no inferno. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. E aí Jesus termina dizendo, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. O que Jesus está querendo orientar e dizer que a gente não tenha medo. A gente tem um valor, a gente tem uma fé, a gente tem uma busca, a gente tem algo que nos sustenta a nossa vida de oração. Mas a nossa vida de oração não pode ser baseada em um Deus neurótico, em um Deus carente, mas sim um Deus que exige homens corajosos. O Deus de Israel nunca gostou de homens medrosos e covardes. O Deus de Israel sempre gostou de homens corajosos e do serviço. Então que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida, nos proteja e cuidado com o fermento dos fariseus. Eles estão muito mais presentes no tempo atual do que a gente imagina. Um abraço e até mais.